A Bíblia é um livro de fé. A Bíblia é um livro que nos leva à fé. A Bíblia é um livro que transforma a nossa vida para pessoas que vivem nessa vida humana, natural, para pessoas, homens e mulheres, que passam, transcendem a existência natural e nos levando a uma existência espiritual e sobrenatural que ela passa pela fé. E isso é tão importante que eu acredito que até o ateu crê, até o agnóstico crê, porque o agnóstico crê que não é possível crer, é uma fé. O ateu crê que Deus não existe, ele não deixa de crer, ele crê que Deus não existe. Os cientistas muitas vezes fazem postulados sobre teorias científicas, eles não têm nenhum respaldo científico para confirmar a sua confiança, a sua fé, mas eles acreditam. O ser humano foi feito para crer. O ser humano foi feito com uma semente, essa centelha da fé no seu coração. Então a nossa fé, ela é fundamental, e o intercessor, ele tem essa necessidade primeira, de que ele realmente entre nesses níveis mais profundos de fé. E vá subindo a cada vez mais na sua escala de fé. A palavra de Deus diz que o Senhor dá uma medida de fé para cada um. E ele não diz quanto, mas ele também diz na palavra que a fé vem pelo ouvir e fala que a fé pode aumentar e a fé pode crescer. Então, se a fé pode crescer, ele deu uma medida, eu acredito que ele não deu uma medida limitada, ele deu uma medida que, assim, a medida está dada. É uma medida. E você, nessa medida, você pode crer. Qual medida? Eu acho que ela é grande. E você cresce na medida. Então, quando ele fala homens de pequena fé, eu acredito que ele já deu uma medida, mas a medida que a gente vive é uma medida muito pequena. Porque ele fala homens de pequena fé. Se vocês estiverem sem fé maior, vocês fariam coisas tremendas. E desafia mesmo os apóstolos, naquele momento, os discípulos, a eles realmente ultrapassarem os seus limites e irem para limites maiores. A fé sempre ela é radical. Essa é uma certeza. No momento inicial da nossa vida, nós passamos por um momento de formação da fé. A sua fé está sendo formada, e a minha fé está sendo formada, e a fé da igreja está sendo formada, e a cada dia ela passa por uma formação e uma transformação. E ela vai continuando e se expandindo. Paulo faz uma oração aos Gálatas, isso está em Gálatas 4,19, e ele diz para eles que ele ora por eles como aquele que tem gemidos por dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo fosse formado no coração deles, Paulo tinha uma conduta, uma postura, uma posição de intercessão por eles, como aquele que sente dores de parto. O que ele está trazendo para nós como entendimento? Ele estava indo a níveis profundos e de intensidade. Ele estava com uma intensidade alta intercedendo por eles, porque ele queria que Cristo fosse formado dentro dos Gálatas. E aí você pode perguntar, mas eles eram crentes ou não, eles não eram crentes? A carta aos Gálatas foi escrita à igreja da Galácia. Eles eram crentes, mas Cristo não era plenamente formado, que nem aquela questão da nova criação, você nasceu em Cristo, e você vai se desenvolver e vai crescer. Então, nesse processo de desenvolvimento e de crescimento, você vai passando por estágios e etapas na qual Cristo vai sendo cada vez mais formado, o caráter de Cristo, a conduta de Cristo, os pensamentos de Cristo, os sentimentos de Cristo vão ser formados dentro de nós. E a gente tem que entender que, nesse sentido, a fé é radical, porque a fé ela é, como a gente aprende e o apóstolo nos ensina, a fé é sim ou não, ou crê ou não crê, não tem meio termo. Não tem um espaço intermediário aonde você está meio crendo. Porque o meio crendo, a gente poderia dizer assim, meio descrendo. Ou meio crendo, a gente poderia dizer muito descrendo. Um pouco crendo, mas muito descrendo. E muito descrendo não é suficiente
para que realmente a intercessão de um intercessor desse possa transformar alguma coisa. Falamos dessas coisas em alguns desses momentos que nós tivemos anteriormente, e isso não é um reforço, é uma continuação, é um passo além, é um passo adiante. Quando a palavra nos mostra passagem, eu queria que você abrisse em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 17, diz assim: pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: Isaque será chamada a sua descendência, porque ele considerou que Deus era poderoso para até mesmo ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, como uma figura de imagem, de uma maneira ilustrativa, foi isso que Deus fez. É como se Abraão tivesse realmente sacrificado Isaque e dali Deus retirou ele, ressuscitando como uma imagem, que era a imagem e como o tipo de Cristo Jesus para os nossos tempos de hoje. Prefigurava Isaque, prefigurava Cristo. Era um tipo de Cristo. O sacrifício de Abraão era o tipo de sacrifício de oferta que o pai ofereceria o seu filho, como o pai ofereceu Jesus Cristo. Então, nessa situação, Deus faz um desafio a Abraão e pede para Abraão oferecer o seu filho. Podemos ter com certeza, e a gente poderia concordar com toda certeza, que não foi um pedido simples. Não foi um pedido fácil de executar. E tenho certeza que não foi um pedido que Abraão queria facilmente e rapidamente executar. Não foi. Abraão certamente sentiu no seu coração todas as lutas e todos os pesares. Mas a palavra diz: Abraão foi posto à prova. O que Deus queria saber? Ele cria em Deus? O que Deus queria saber? Ele iria obedecer? O que Deus queria saber? Você vai continuar firme, acreditando que eu tenho uma promessa sobre a vida do teu filho? Você já esperou desde os 75 anos até os 100 anos. Eu te dei uma criança, essa criança cresceu. E agora que você está prestes a entregar o seu filho ao casamento para que ele possa constituir geração, eu peço ele. E ao pedir ele, o que você vai fazer? A palavra de Deus diz, Tiago diz isso para nós: tende por grande alegria o passardes por várias provações. Pedro diz em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: nisso exultais, que se num breve momento sejais provados por uma série de coisas, por um breve tempo. Essas provações, elas têm o objetivo de que a sua fé seja aperfeiçoada, que ela seja purificada como aquela fé que passa pelo fogo. Porque essa fé redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A sua fé, quando passa por uma provação, ela vai... E é como essa aprovação? Primeira coisa, como essa aprovação? Essa aprovação é como ouro que passa pelo fogo. Ele está fazendo uma ilustração, não é só uma metáfora simples, só para você entender. Aquelas pessoas entendiam como se purificava ouro. É fogo. E o fogo queima. E o fogo levava o ouro ao extremo. Muitas vezes a minha vida e a sua vida vai ser colocada a fé para passar pelo fogo, para ser levada ao extremo. É isso que eu entendo que o Senhor está falando para nós. Forjados na fé. A nossa fé, muitas vezes, terá que ser forjada para que nós sejamos homens e mulheres de alto nível, de uma vida em alto nível. A nossa fé será provada. Não será pouco provada, será muito provada. Dependendo do seu coração, não vai ser tão difícil, porque o seu coração pode estar realmente preparado para passar pela provação. Mas o coração de um ou de outro pode ser que não esteja tão preparado para passar pelas mesmas provações. E se o teu coração não estiver tão preparado, você pode estar sofrendo, continuar sofrendo e seguir sofrendo coisas que Deus não quer mais que você sofra.
mais ainda do que isso, pode ser que a tua intercessão não esteja produzindo as conquistas para o reino que Deus já tem preparado para usar a sua vida. Vidas tenham sido ceifadas, pessoas talvez não tenham sobrevivido a enfermidades graves, porque a tua intercessão não foi profunda, nem com ousadia suficiente. E a minha também. E se nós pensarmos sincero e honestamente acerca dessas coisas, talvez a gente possa até sentir um certo peso de responsabilidade pelo fato de que a gente tinha uma responsabilidade maior em alguns momentos e a gente talvez não tenha compreendido. Talvez Deus não vá cobrar tão pesadamente, mas Ele pode falar assim, por que você não entendeu o que estava acontecendo? Por que você não se derramou mais? Por que você não buscou mais? E talvez você possa colocar na sua vida, assim, mas eu tenho a minha vida para viver, eu tenho outras coisas para fazer, e todos têm. Mas quando Deus chamou cada um do seu povo, parte da nossa vida é negar, é renegar, é desistir, é deixar para lá uma série de coisas que são boas para nós. Para nós fazermos uma série de outras coisas que são gloriosas para nós, que são gloriosas no Pai. E a prova da nossa fé, ela tem um sentido de provar o nosso caráter, provar os nossos sentimentos, mas não tenha dúvida, provar o nosso coração. Se a gente for lá para Deuteronômio, tem um texto que eu gosto bastante de meditar. Deuteronômio 8, no versículo 2. Quando eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, Deus chama Israel e traz uma palavra para eles. E Moisés diz assim, vocês recordarão de todo o caminho, vocês estão indo para lá, vocês recordarão de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto por esses 40 anos. Ele te guiou por 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. Levando a um nível um nível maior e trazendo para o nosso dia de hoje, nós poderíamos dizer, o Senhor tem provado o teu coração, tem provado o meu coração, tem nos humilhado muitas vezes, tem nos colocado à prova tantas vezes para saber o que está no nosso coração. Se nós vamos guardar ou não as coisas que Ele tem falado para nós e tem pedido para nós. As coisas que o Senhor tem proposto, as coisas que o Senhor quer fazer, as promessas de Deus para a tua vida, as promessas de Deus para a minha vida. E isso é tão tremendo e poderoso, porque para e medita. O Senhor, nessa fase, a Bíblia estava sendo escrita. Eram só os primeiros 5 livros da Bíblia. A maior parte daquelas pessoas eram analfabetas e ignorantes. Não tinham acesso à leitura. Só ouviam o que era dito pelos sacerdotes. Pelo Moisés, por Arão e os sacerdotes que foram começando a existir naquele tempo. Tinham 5 livros apenas. A palavra foi sendo desenvolvida e escrita. Depois surgiram outros livros, os profetas escreveram, os cronistas escreveram os livros dos reis, Davi escreveu os livros poéticos e a palavra chegou até o tempo de Jesus como o Antigo Testamento inteiro. Em Cristo nós temos os evangelhos e em Cristo os apóstolos escreveram cartas para irem para as igrejas. Chegou então até nós uma série de coisas. Chegou até nós algo maravilhoso e tremendo que alcança a tua vida e a minha vida, que traz para nós a experiência desses homens tremendos, coloca nas nossas mãos a vida destes homens tremendos, para que nós possamos então nos apropriar de profundezas muito grandes da revelação e das promessas de Deus. Nós temos uma enormidade de revelação na palavra, entendimento da palavra, e a compreensão da promessa, e a experiência desses homens. Então, quando nós olhamos tudo isso, esse conjunto todo que o Senhor nos dá, temos que olhar para essas coisas com muita alegria, e com muito zelo, e com muita dedicação. Deveríamos, na verdade, nos debruçar na palavra, e buscar as respostas para todas as coisas das nossas vidas lá.
todos os dias e intensamente. E a gente acaba que não faz estas coisas, porque a nossa fé está sendo forjada dia a dia. A nossa fé, então, está em formação. E a nossa fé em formação precisa passar por algumas etapas. Para sermos forjados na nossa fé, precisamos revisitar as nossas crenças básicas. Precisamos olhar para cada um de nós e olhar o que há no nosso coração e coisas que estão dentro de você, que talvez você não tenha um discernimento tão claro, mas guia a sua vida, que muitas vezes não tem nada a ver com a palavra. Nós podemos medir um pouco dessas coisas pelas coisas que nós falamos, as palavras que saem dos nossos lábios. Elas vão dizer o nível da nossa fé, se cremos ou não cremos. E muitas vezes, quando nós nos deparamos e descobrimos que nós não cremos, colocamos a nossa limitação da fé, aquela limitação da fé, até como uma pseudo, como se fosse até positivo. Até o incrédulo muitas vezes diz que a fé, a incredulidade muitas vezes diz, o incrédulo diz muitas vezes que é a fé que Deus me deu. Na verdade, não é a fé que Deus te deu, é a fé que você tem hoje e é o nível de fé que você não desenvolveu mais para alcançar um nível maior de fé. Então todos temos crenças autolimitantes. Nós temos autolimites. Muitas vezes nós dizemos, eu não sou bom em nada. Eu não mereço. Eu tenho o que eu mereço. Tem tanta gente melhor do que eu. Jeremias se colocou nessa posição. Quando Deus chamou Jeremias e falou que ia fazer dele um profeta tremendo, ele falou para Deus, falou assim, Deus, eu sou como criança. Jeremias 1:6. Eu vou abrir para ler, porque eu acho importante, é significante demais entender como Jeremias se sentia. Então ele disse, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de criança. Gideão, quando foi desafiado por Deus, ele estava morrendo de medo, e o anjo fala assim, homem, varão valoroso, eu acho que ele era assim, ele olhou para o lado, eu? Eu? Tem alguém aqui? Eu falei, não, seu anjo, eu não. Comigo não sou eu não. E Jeremias disse a mesma coisa. Você vai falar coisas tremendas, você vai ser usado como um profeta, eu vou colocar palavras na tua boca e você vai falar. E aí Deus disse, não, mas não digas isso. Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Uau! Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. É uma experiência que ia gerar nele medo. É uma experiência que ia gerar nele um confronto. Ele ia estar diante de toda a nação, ele devia ser jovem até. Ele diz, não passo de uma criança, ele devia ser jovem. Deus fala assim, não temas. Você vai diante de velhos, dos anciãos, dos sacerdotes, você vai diante deles e vai falar coisas que eu vou te mandar. Estuda Jeremias, ele falou coisas duras e pesadas, chamou todo mundo de pecador. E você vai. Muitas vezes outras crenças básicas são baseadas em traumas. Alguém que passou por um trauma, qualquer um que seja, muito provavelmente vai dizer assim, se Deus me ama, por que ele me permitiu isso? Se Deus me ama, por que ele não me livrou? Por que ele não me livrou? Se Deus me ama, onde ele estava que não estava vendo as coisas que eu estava passando? E aí nós limitamos a nossa fé baseada a uma crença básica de que Deus tem que fazer todas as coisas o tempo todo. Outros momentos, frustrações. Acabamos desenvolvendo crenças básicas através de frustrações. Mas Deus não me responde. Eu já orei tanto. Há anos eu passo pela mesma coisa. E já começa a acreditar que a sua vida não vai mudar. Ao invés de desafiar, ao invés de olhar para Deus, falar, Deus, tem algo errado. E a tua palavra diz que a bênção do Senhor não tarda, o Senhor não tarda, não falha.
A palavra diz que o Senhor ouve as minhas orações. Olha a postura de fé, olha a postura de sem fé. A gente às vezes é atacado, irmãos, passamos por ataques malignos mesmo, demônios atacando, judiando, criando opressões enormes na vida de cada um de nós, da igreja, de pessoas menores, pequenos, que não têm o mesmo discernimento e maturidade que nós temos. Passam por lutas tão intensas. E essas lutas tão intensas, eles não conseguem crer, porque começam só a olhar as pancadas e não conseguem olhar as bênçãos e as vitórias. Tem um cântico antigo, acho que não sei se é hino, se é cântico, é antigo, é de antes de eu me converter. Já que eu tenho uma jornada já em Cristo, hein? Mas é antigo. E diz assim: quantas bênçãos dizem quantas são advindas das divinas. Não. Quantas bênçãos dize quantas são advindas da divina mão. Conta, uma a uma. Contas de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Olha para a sua vida. Olha, começa a lembrar das bênçãos, começa a lembrar dos livramentos, começa a lembrar das histórias. Você pode estar abatido hoje, passando por lutas hoje. Olha a tua história. E você vai ver quantas coisas Deus já fez. E você vai se fortalecer em fé. Mas não pode ficar crendo em coisas que não são realmente de Deus. Não pode ficar olhando para a vida, às vezes, que está sendo realmente atacado. Ou por coisas que você ainda não conseguiu superar, a incredulidade, dores, traumas. Coisas da Gente, tem coisas da infância. Tem coisas da nossa vida muito antiga, que nós passamos na infância. Coisas que nós ouvimos na infância, que carregamos a vida inteira. E a gente não se dá conta disso. É só a palavra que pode purificar o nosso coração. Salmo 119, 8 e 9. Como purificará o jovem o seu coração? Observando o seu caminho e guardando conforme a palavra. A única maneira da gente se aperfeiçoar é a palavra entrando no nosso coração. Outra crença básica que nos leva a sermos forjados, a passar às vezes por essa prova de fé que vai nos forjando, são crenças em mentiras. Coisas que nós cremos que é contra a palavra de Deus. Muitas vezes nós somos ensinados em coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Esses dias eu até estava falando com a intercessão que a gente tem que tomar muito cuidado com fake news, seja lá o que for. Porque fake news, nós estamos crendo na mentira do diabo, estamos crendo na proposta, na propaganda do diabo. Seja lá o que for. Só que o que acontece quando a fake news vem ao encontro de algo que eu gosto, ou é contra alguém que eu não gosto, aí eu deito e rolo. Mas é mentira, irmão. E você se apropriar disso, se você se apegar nisso, você está se apegando à mentira. E você está passando para frente mentira. Você está usando as armas do diabo. E às vezes achando que está fazendo a obra de Deus. Deus não precisa nada do diabo. Deus não precisa nada do inimigo para fazer a obra dele. Deus precisa das armas que Deus fez, precisa da igreja. Precisa das armas espirituais. As armas da nossa mente são espirituais, não são mentira. Então tome cuidado, porque às vezes falaram mentira para você. Uma mentira, você não vai ser nada na sua vida. Mentira, você nunca vai conquistar nada. Mentira, você sempre faz tudo errado. Mentira. E essas palavras vão entrando no nosso coração e vão massacrando. E é o que acontece, Deus quer nos tirar dessas coisas. Nós começamos a ser forjados na fé nisso. Passamos provações e provações e provações em áreas que, se nós não entendermos e se nós não nos esforçarmos, vamos ficar achando que nós somos medíocres, coitadinhos, e que nós nunca vamos... Aí a gente vai reforçar aquelas palavras mentirosas. Vamos reforçar, nunca vamos ser nada na vida. Ah, Deus não tem isso para mim, é para o outro. Não, Deus tem para você. Deus não tem prediletos. Não está na palavra que Deus tem prediletos. Deus não faz acepção de pessoas. Não é obra de Deus na vida de ninguém. E todas essas coisas começam como uma crença básica, são essas distâncias, esse distanciamento da verdade. Quando nós vamos vivendo uma vida que nós mesmos vamos nos afastando e vamos nos colocando numa posição e numa condição em que nós nos tornamos, de certa forma, anestesiados à verdade. Aceitamos já, nos resignamos e aceitamos a vida tal qual ela é, tal qual ela está,
e já não lutamos mais para que haja transformação na nossa vida. Isso acontece com todas as pessoas. E se a gente não lutar, se a gente não entender, se a gente não colocar o joelho no chão e não debruçar, não se debruçar mesmo para buscar as respostas, nós não vamos fazer coisas que o Senhor quer que a gente. A fé do intercessor ela é fundamental, porque o intercessor tem que gerar coisas que são do mundo espiritual, coisas que são invisíveis, que não estão aí. Todas as vezes que a intercessão entra para interceder, está mudando o mundo espiritual. Está mudando aquilo que está prestes a acontecer. Às vezes pode estar sendo armado uma tempestade espiritual, demônios malignos e terríveis se armando e se preparando para que haja um impedimento no culto ou alguma coisa que Deus quer fazer. E Deus levanta um grupo e coloca para orar. Qual é o nível de oração, de intercessão que essas pessoas têm que ter? Quando você entra em intercessão pela vida de alguém que o diabo sentenciou à morte e que o diabo quer matar, qual é o nível de intercessão que nós devemos ter? Se Satanás quer matar você, se Satanás quer matar a gente, qual é o nível de intercessão que a gente tem que ter? Se Satanás se levantar e encontrar qualquer espaço para tentar matar alguém, o apóstolo, ou acabar com uma igreja, como vai ser a nossa intercessão? Ela tem que ser cheia de fé. A gente tem que entrar no centro de oração, no quartinho de oração, aonde você ora realmente confiando nas armas, confiando no Espírito Santo de Deus, confiando em Jesus, confiando que é maior o que está em nós do que está no mundo, confiando que arma forjada nenhuma preparada contra nós vai prosperar, confiando que o inimigo é derrotado, ele é envergonhado e confundido. Nós não seremos envergonhados e confundidos. O intercessor é forjado na fé, lutando com a verdade. E é essa a questão que faz a diferença. A nossa fé tem que ser a nossa vida passando pela verdade. Precisamos entender que não podemos confiar no nosso próprio entendimento. Temos que lutar contra o próprio entendimento. Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Precisamos entender que muitas vezes poderemos estar enfrentando uma verdadeira batalha na mente. Precisamos entender que muitas vezes Satanás pode mesmo estar lutando, está realmente fazendo esforçadamente que a gente não consiga enxergar. Uma batalha na mente, ataque na mente, ataque na mente. E luta. E aí você tem uma noite de insônia. Aí você acorda cansado. Logo de manhã cedo, alguém avisa que não vai trabalhar. Alguém que você precisava. Uma reunião importante, uma coisa importante não vai acontecer. O dinheiro que você precisava receber não vai chegar. E além disso, não vai chegar o dinheiro e a pessoa que iria receber o aluguel, ou seja, lá o que for, já começa a ligar logo cedo. E você começa a enrolar e a pessoa, não, eu preciso agora, porque eu tenho algo para fazer. E mais, alguém da tua família ainda fala assim, eu preciso de um dinheiro, me ajuda, por favor, preciso que você me ajude. Preciso de um dinheiro, como que você vai fazer? As coisas às vezes são complicadas. Isaías, no capítulo 26, eu quero que você abra nesse texto, Isaías 26, eu vou abrir aqui também, no versículo 3. É muito importante esse texto, irmão. É importante meditar nele. Esse é um texto que vai fazer a diferença na sua vida. Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Em outra tradução diz, aquele cuja mente está firme no Senhor, porque ele confia em ti. Essa palavra propósito significa todas as coisas em que você, na sua mente, tem colocado para que seja feito em Deus. Então Deus vai conservar em paz aquele cujo propósito é firme, cuja mente é firme, cujos pensamentos são firmes, os sentimentos são firmes. E nem sempre a gente consegue estar assim. E o que o Senhor fala, então? Que nós devemos, então, sendo forjado na nossa fé, e temos que lutar com a verdade, sendo transformados
pela renovação do nosso entendimento e da nossa mente. Só sendo renovados, isso é pela palavra, nós vamos poder realmente experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então precisamos olhar para a nossa vida, todas as coisas da nossa vida, e muitas vezes as lutas que nós estamos passando é Deus mesmo provando, é Deus forjando, porque Ele precisa que você transforme a sua capacidade de entender. Irmãos, você ora para Deus e pede para Deus, Senhor, fala comigo, eu quero fazer a tua obra. Aí o Espírito Santo pergunta para você assim, ok, falo com você. E se eu te pedir uma coisa difícil, o que você vai fazer? Você quer mesmo ouvir a minha voz? E se eu te pedir algo difícil? Algo que nós temos que parar e pensar? Porque não há cristão que não queira ter uma experiência profunda com Deus. Não há cristão que não queira crescer na fé. Não há cristão que não gostaria de ver anjo ou ter experiências maiores com o mundo sobrenatural. Ok. Mas e se essas experiências te levarem a níveis que vão exigir mais da sua fé? Como com Abraão, leva seu filho e sacrifica no altar que eu vou te mostrar. O teu filho, teu único filho, teu filho a quem amas. Ele tinha Ismael. Mas Deus foi dando detalhe para dizer, ó, é esse, não é aquele. Não fuja, não fuja, é esse. É esse que você tem, um apreço muito maior. Esse eu quero que você sacrifique. Porque eu quero saber se você realmente, se o teu coração está nas minhas mãos. E se a gente não começar, se a gente não entender, se a gente não colocar a nossa vida para passar mesmo no altar de Deus, a gente vai passar como passou Asaf, Salmo 73, e ele passa por uma experiência, começa a mexer com ele. E ele diz, vou ler a partir do verso 2, 73, 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ele ficou a isso aqui, ó, de se desviar de Deus. Isso aqui, ó, pontinho. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras mortais, nem das aflições como os outros homens. E ele começa a contar uma história toda aqui. Ele está passando por aflição. Pois de contínuo, verso 14, sou afligido, cada manhã castigado. Irmãos, passando por uma vida de provação. Por que ele estava passando por essa vida de provação? Porque ele estava olhando. E ele começou a se comparar. E Deus começou a provar. E Deus começou a prová-lo, porque Deus queria provavelmente que ele deixasse essa vida toda. Que ele fosse para outro nível de fé. Para que ele fosse a outro nível diante de Deus nas mãos do Senhor. Nós, como intercessores, precisamos, para que a gente seja forjado, para sermos forjados na fé, precisamos resgatar a fé perdida. Deus vai trabalhar na sua vida e na minha vida resgatando a fé perdida. Isso vai acontecer na vida da igreja, pela importância que nós temos para a obra de Deus, a importância que a fé tem para a obra de Deus, para realmente fazer coisas grandes. Deus vai realmente resgatar a fé que foi perdida. E eu tenho aqui alguns pontos, 5 pontos que podem me mostrar como resgatar a fé perdida. A primeira coisa, mantenha os olhos em Deus. Josafá, quando viu, primeira coisa que Josafá vê, alguém chega com a notícia, vê um exército numeroso, muito maior que nós, e nós não vamos poder vencer esse exército. Vai vir. Ele se propõe a jejuar e orar, pregou o jejum para toda a nação, vai buscar Deus. E aí ele faz uma oração e ele diz, Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. Deus levanta um profeta que traz uma palavra profética, eles creem, faz tudo que Deus falou. O que Josafá foi fazer? Foi pôr os olhos em Deus. Coloque os olhos em Deus. Seja lá o que você estiver passando, a provação que você estiver passando, a intercessão, Deus colocar você, te desafiar para você interceder. Coloque os seus olhos em Deus. Ande na fé.
Se esforce para ter a sua vida, cada passo que você der, seja andando na fé. A palavra diz em 2 Coríntios 5,7, porque nós andamos por fé e não por vista. Ou seja, o meu caminhar é pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Eu não posso caminhar em fé com as coisas que eu vejo, porque eu vou ver desafios, eu vou ver afrontas, eu vou ver levantes, eu vou ver impedimentos, eu vou ver o inimigo muitas vezes esfregando o impossível na minha cara. Eu não posso ficar com os olhos forjados e moldados nisso. Eu tenho que estar com o olho forjado na fé. Eu tenho que ter minha vida forjada na fé. Romanos 8, no versículo 12, falando de Abrão, pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Todos aqueles que andam na fé de Abraão antes de ser circuncidado. Abraão creu antes da circuncisão. E nós também temos que crer. Nós não fazemos parte, mas nós somos filhos da fé em Abraão. É nessa mesma fé, andando nas pisadas da fé. Vamos andar nas pisadas da fé. É ousadia, queridos. É ousadia. É muitas vezes não ver nada, e se você se decidir, você vai andar na fé. E você vai se mover, você vai dar o passo que tem que ser dado. Às vezes você pode estar cansado, pode estar desanimado, pode estar começando a entrar em depressão, seja lá o que for. Vai para a palavra. Começa a confessar a palavra, ela vai te fortalecer. Vai fortalecer. Porque o próximo passo é ser fortalecido na fé. Como? Romanos 4, versículo 19, um pouquinho abaixo aí. Abraão, sem enfraquecer na fé. Isso é tremendo, ele não enfraqueceu na fé. Isso nos desafia, porque a nossa fé muitas vezes ela está alta e outras vezes ela está baixa. Se a gente passa por alguma afronta, alguma coisa que mexe nas nossas emoções, aí a nossa fé ela é enfraquecida. Sem fé e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Oh, aleluia! Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. É assim na minha vida e na sua. Ele creu na promessa. Qual é a promessa? Qual é a promessa na palavra sobre a vida que você está vivendo? Qual é a promessa para a tua casa? Qual é a promessa para a tua família? Qual é a promessa para a esperança do seu futuro? Seja lá qual for. Aquilo que o teu coração diz que você deseja, que você quer colocar no altar de Deus, fala, Senhor, eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida e eu quero isso para a obra de Deus. Eu quero isso para aquela pessoa. Eu quero paz, eu quero vida, eu quero coisas grandes. O que você quer? Vai diante de Deus. Qual é a promessa que fala sobre isso? Um dia desses, eu fui dormir, acho que foi semana passada, não lembro que dia que foi, eu fui dormir, eu estava cansado e dormi. Eu tinha tomado um medicamento, eu não tinha ficado bem, e esse medicamento dá sono. Então, com o medicamento que dá sono, eu já estava cansado, era para dormir. Deitei e dormi. Quando deu mais ou menos uma da manhã, 1h30 da manhã, eu despertei, assim, como quem não despertei. Eu fiquei frustrado, porque eu falei assim, pô, eu despertei e acordei agitado, e veio uma preocupação, um pensamento de uma preocupação. Eu levantei, vim para a sala. Quando sentei na sala, eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu vou orar? O que eu vou fazer? Aí Deus falou assim, pega a Bíblia. Eu peguei a Bíblia, comecei a orar, falei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Aonde o Senhor quer falar comigo? Não vinha nada, e não vinha nada. Eu falei, eu vou ler algum, porque geralmente quando Deus quer falar com o intercessor, fala dos profetas, né? Eu fui aos livros proféticos, Deus não falou nada. Eu falei, vou pegar Provérbios, aí não falou nada. Aí veio no meu coração, lê o Salmo tal. Aí eu li o Salmo tal. Vocês não têm ideia como eu fui fortalecido nesse Salmo. Eu li o Salmo, 9 versículos. Li 9 versículos. Quando eu terminei, eu assim, poxa, Deus, obrigado. Me senti confortado, me senti alimentado, e bem. Eu falei, agora, Senhor, o Senhor quer?
Falou, agora eu não quero nada, vai dormir. Aí eu parei, eu vai dormir, não precisa nem orar, não precisa interceder nada, nada, vai dormir. E eu fui dormir e tive uma noite tremenda. Tem horas que nós não precisamos, que a oração já é a tua comunhão com o Espírito pela palavra. Tem horas que a fé já é a comunhão, a tua oração já é a comunhão com Deus pela palavra. Deus vai falar, o Espírito Santo vai falar ao teu coração e já basta, é o suficiente, o alimento que você precisa para que a tua fé se foque de novo, se alinhe de novo e você seja fortalecido. Precisamos rever as crenças. O passo seguinte para resgatar a fé perdida, reveja as suas crenças. Paulo passou por essa experiência, porque Paulo não cria em Deus. E ele teve que... Não cria em Deus, não. Paulo não cria em Jesus. Ele acreditava que ele estava servindo a Deus, perseguindo a igreja. E de repente ele teve um encontro com a palavra, com o verbo, que se fez carne. E ele teve que passar, então, a limpo a sua fé. Teve que rever as suas crenças. Pedro, que achava que não iria negar a Cristo. Jesus falou assim, você vai me negar hoje 3 vezes. E aí ele nega Cristo aquela noite. Jeremias teve que rever a sua fé, rever as suas crenças, porque ele acreditava que ele era uma criança. Ele não poderia ser instrumento nas mãos de Deus. Para resgatar a fé perdida, precisamos fazer como Moisés, que também acreditava que tinha a língua pesada e não podia falar em nome de Deus. E foi quando ele começou a crer, quando ele creu em Deus, não creu em nada que estavam falando ao redor dele. Ele creu em Deus e aí ele foi resgatado. Elias precisou ter a sua fé resgatada porque de repente ele temeu. Ele precisou estar diante de Deus e passar por alguma experiência para que a fé dele fosse resgatada. Por último, para resgatar a fé perdida, é necessário que cada um de nós tenhamos cuidado com as astutas ciladas do maligno. São astutas ciladas. E ele vai sempre tentar te aprisionar no medo e na incredulidade. E o intercessor aprisionado no medo e na incredulidade. O intercessor aprisionado no medo e na incredulidade não vai produzir absolutamente nada. Não vai conseguir produzir absolutamente nada. Não vai produzir para Deus, não vai conquistar nada, não vai mudar nada. É necessário que a gente não caia nessas armadilhas. Ele anda em derredor, ele anda em volta, buscando a quem ele possa confundir. O pai da mentira. Então ele vai lançar uma mentira, vai lançar um medo, vai lançar aquelas sentenças na tua mente, são tentações que você vai usar a tua boca para falar. E você vai falar exatamente aquilo que agrada ao diabo. E você vai plantar uma semente que depois você vai ter que arrancar. Você vai plantar uma semente, porque palavra é semente. Aquele que semeia, semeia a palavra. E você vai plantar uma semente que depois você vai ter que arrancar. Você vai amaldiçoar a si, a sua vida, as pessoas que você ama. E você vai ter que arrancar. Então não fale, não profetize na sua vida aquilo que você tem que arrancar depois. Porque essa é uma artimanha do diabo. Porque você fala, você ouve, você enfraquece a sua fé. E você não vai conquistar. Vai ficar por mais um período. Foi reprovado. Vai ter que passar pela prova de novo. Vai ter que fazer. Lembra na escola? Reprovado na escola? O que você tem que fazer? O ano todo de novo. Então, se a prova que você passa da fé é uma prova que você tem que passar por uma circunstância, você vai passar de novo pela mesma circunstância. E se você é reprovado, você vai passar de novo pela mesma circunstância. E aí você vai falar assim, de novo, estou vivendo a mesma coisa de novo, está vivendo a mesma coisa de novo. Porque você não foi aprovado, você não cresceu na fé. Não foi produzido nada. Então, tome cuidado com o que o diabo está fazendo. E nós somos forjados na fé, crendo em Deus em cada passo da vida. A sua fé vai ser forjada quando você crer em Deus, em cada passo que você for dar. Você vai antes crer em Deus. Antes você vai colocar diante de Deus tudo que você for fazer. Tudo que você estiver fazendo. É um desafio. Então, em cada passo, em cada necessidade, Deus diz que Deus suprirá cada uma das nossas necessidades em glória.
Filipenses 4,19. Então, a cada necessidade, vai diante de Deus lutar em oração. Deus, o Senhor, prometeu, e eu estou chamando a tal necessidade. Talvez a fé ela esteja sendo formada para que ela possa produzir a conquista dessa necessidade. E muitas vezes a igreja, como tudo, para antes. Porque ela começa a crer, ela começa a ser atacada. O crente crê e começa a ser atacado. E aí ele começa a não crer, não se fortaleceu. Porque não continuou firme na palavra com os olhos em Deus. Não continuou firme. Não se fortaleceu. Aí se enfraquece por dúvida e incredulidade. Crer em Deus em cada desafio, em cada luta. Crer em Deus todos os dias, quando amanhecer. Há dias bons e há dias maus. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que um é para a memória do outro, um é para a gente refletir acerca do outro. A gente tem um dia muito bom, o outro dia a gente não pode presumir, a gente não sabe o que o Senhor reserva para o outro dia, e o outro dia é mau. E a gente tem que considerar. Precisamos crer em Deus em cada dificuldade. Precisamos crer em Deus quando o impossível se apresenta diante de nós. Porque a gente precisa de muita fé para crer no milagre. Eu ouvi isso num filme. Mas para crer num grande milagre, a gente precisa crer no impossível. E a palavra diz que não há impossível. Se você crer, não há impossível. Deus nos levou a uma estatura grande para crermos. Mas se a fé não for forjada dentro de você e dentro de mim, nós nunca vamos chegar nessa estatura. É fogo provando você, é fogo purificando, é forjar mesmo. É fogo te purificando. Oh, glória a Deus. Crendo em Deus em cada passo, em cada invisível, crendo em Deus em cada dor, crendo em Deus em cada medo. Não vem notícias que às vezes nos coloca com medo. Crendo em Deus. Crendo em Deus em cada angústia. Crendo em Deus em cada ansiedade. Crendo em Deus em cada ofensa. Crendo em Deus em cada insegurança. Como faço isso? Efésios 6. Com toda oração e súplicas, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. Essa é a obra que o Senhor tem preparado para todos nós. E é isso que o Senhor quer para a sua vida. A maneira que nós podemos fazer para realmente passarmos por essa experiência, ter a fé realmente forjada nas nossas vidas, é orando e suplicando o tempo todo, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Não é só por você, não. Isso aqui é um desafio para o intercessor. O intercessor precisa rever a sua vida no altar de Deus. O intercessor precisa realmente olhar para si. Se você não é um intercessor de chamado, de ministério, mas quando você vive uma vida com Deus, ou quando você é desafiado para interceder por alguém, você realmente precisa estar nessa dimensão. Eu preciso, nesse tempo, estar focado no Senhor. Recapitulando o que o Senhor nos deu nessa noite. A intercessão, ela precisa ser realmente forjada na fé, porque a fé é o crente que anda na fé, o intercessor que vive na fé, ele realmente vai fazer coisas para Deus. A fé é o dom mais importante que o intercessor tem que ter. Antes do intercessor interceder, ele precisa crer. Há uma fé no seu coração, no meu coração, que está em formação. E essa fé vai confrontar crenças básicas que nós já temos, que muitas vezes limitam a nossa vida. Para isso, nós precisamos lidar com essas crenças básicas, lutar com a verdade. E lutar com a verdade é lutar com a palavra, que vai confrontar o nosso entendimento e a nossa mente nas batalhas que nós vivemos. E aí sim, nós vamos com a palavra começar a resgatar a fé que foi perdida, colocando os nossos olhos em Deus. E para isso nós precisamos ter uma vida em que a gente vai crer em Deus em cada passo, é passo a passo, em cada momento, cada pequena luta.
Porque às vezes as grandes lutas são difíceis para nós ainda vencer, mas as pequenas não são. Então nós temos que ser fortalecidos nos pequenos passos, para estarmos prontos para os grandes. Começamos com os pequenos passos e nos preparamos para os grandes. E nós fazemos isso orando em todo o tempo, com oração e súplica. E isso vigiando o tempo todo.